Irmãos, bom dia. 2 Coríntios 2. Segunda Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios 2, verso 3. Até na Bíblia o Coríntios perde, né? 2 Coríntios 2, verso 3. Muito bem. Irmãos, então nós, no mês passado, né? Não é nem semana passada, é mês passado, nós iniciamos o primeiro capítulo de Coríntios e aí Paulo ele tá escrevendo, né, os Coríntios e ele está alegando alguns sofrimentos, né, que o crente passa, que ele passou, mas ele prova nesse primeiro capítulo que o consolo real, verdadeiro, ele vem do Senhor. E para as provas que ele passava, não que existam provas que Deus fica fora do alívio, do consolo, do conforto, do socorro. Todas, independente da sua natureza, independente do grau. Deus, ele dá o consolo real, verdadeiro. E Paulo, ele ensina isso aos coríntios, que o consolo só poderia vir de Deus. Né? E a gente vê isso daí lá no início do capítulo, né? No verso 3, ele fala, verso 3 e 4, né? Bendito seja o nosso Deus e Pai, do capítulo 1, tá bom? Estou só voltando aqui, só para a gente rememorar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele relata, né, através da vida dele, que o crente sofre, porém o crente recebe um consolo. E esse consolo, ele pertence ao Pai das misericórdias. Então, se eu estou em dificuldade, a quem eu vou recorrer? Né? Muitas pessoas encontram um provável alívio, uma provável resolução, às vezes paliativa, de algo em diversos recursos que ele poderia pensar. Ele pode buscar um familiar para ajudá-lo, ele pode recorrer a um amigo, ele pode, se ele tem dívidas, ele pode recorrer a um banco. Se ele tem problema, ele vai na justiça, enfim. Se ele é injustiçado, né, ele busca a justiça e ali talvez ele se sente aliviado porque aquilo foi resolvido com uma outra a justiça. Mas Paulo ele está dizendo, olha, a natureza do meu sofrimento exigia que o consolo viesse do Pai das misericórdias. Não resolvia, Paulo não descansaria se ele tivesse recorrido ao imperador, por exemplo, como cidadão romano, se ele tivesse recorrido à justiça romana para resolver as questões dele. Olha, eu estou sendo atacado na igreja de Coríntios, preciso que a minha honra seja restabelecida lá perante aquela igreja. Então eu vou na justiça, vou processar aqueles irmãos por calúnia, difamação, por sujar o meu nome. Eu tenho direitos, né? Eu sou o eleito de Deus, eu sou o escolhido de Deus para ser o apóstolo. E vocês estão desqualificando o meu ministério, então eu vou processar essa igreja perante a justiça.
e de repente ele pudesse falar, bom, agora, né, a igreja foi penalizada, pagaram uma indenização, uma multa, ou alguém que inventou aquela possível calúnia, né, difamação, foi preso ou teve que pagar uma penitência, né, pagar uma multa, pagar uma indenização, enfim. Não, o apóstolo Paulo, ele busca todo o consolo, todo o conforto em Deus, toda, e a natureza é do Pai das misericórdias. E aí ele vai falar das qualidades desse consolo de Deus, e aí ele vai falar também que esse consolo que ele recebeu habilita o crente para consolar os que também estão em angústia. Então agora eu fui consolado pelo Deus, o Pai das misericórdias, o Pai de toda a consolação, agora eu estou apto para consolar alguém também. Deus vai me usar agora para ser um braço de consolo, um âmbito, uma família de consolo, uma segurança para outra pessoa. Só que a pessoa tem que perceber que veio de Deus, não necessariamente da pessoa. Mas aquela pessoa que passou por isso, ela fica apta para ajudar. Tá bom? Enfim, e aí esse consolo também, ele produz fruto, lá no verso 6 e 7, né, ele produz algum fruto, que é a paciência, né? E ela se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos. O fruto da paciência nos habilita também para suportar com paciência as nossas dificuldades e os nossos sofrimentos também. A nossa natureza, né, a nossa natureza humana, carnal, enfim, ela não está preparada para receber ataques, não está preparada para receber qualquer tipo de afronta, de dificuldade. A gente vai espernear, a gente vai externar de uma forma histérica, louca, inconformidades, sentimento de injustiça, sentimento de afastamento. Estou sozinho, né? A gente sempre pensa assim, cara, estou passando por isso, estou sozinho, não tem ninguém me apoiando. Não, existe o Pai da consolação, o Pai das misericórdias. Ele está vendo, ele não está alheio. Né? Não precisa chamar Jesus para a DR, né? Falar, Jesus, vem aqui. Você não está vendo o que está acontecendo, cara? Ele sabe tudo. A gente só precisa aprender a orar. E aí também, né, lá no final, verso 21 e 22, conhecer que o Espírito Santo nos selou como propriedade de Deus. Né? Em outros textos também, Deus fala que ele deu o Espírito dele, né, como penhor da... É o 22, né? Como penhor, como garantia. Os irmãos sabem o que é penhor, né? Você precisa de um recurso e você não sabe se vai pagar ou não, o banco fala, então tá bom, então penhora alguma coisa aqui. Aí você vai falar, cara, eu só tenho um sapato. Penhora o sapato aí, cara. É bom esse sapato? É bom. Dona Maria Helena me deu um sapato italiano uma vez. Né, Dona Maria Helena? Comprou aí e tal, tinha uma facilidade, ela comprou, pagou em 20 vezes, rapidinho. Brincadeira. O sapato é bom, então penhora o sapato. Não, tem uma casa, penhora a casa, porque talvez não vai pagar. Aí sabe o que Deus fez? A dívida era minha, Deus não tinha dívida nenhuma. Né? Ele não tinha dívida nenhuma. Falou, a dívida é sua, mas eu vou pegar aqui o meu Espírito Santo e vou colocar ele como penhora. Por quê? De quem que é a garantia do pagamento? É minha ou de Deus? De Deus. Então, se Deus não mente, se Deus não é inadimplente, ele não vai perder o Espírito Santo, porque ele vai pagar. E ele pagou em quem? Ele mesmo pagou em Cristo Jesus a nossa dívida. A nossa dívida. Só um aprendizado aí sobre o que é penhora, né? Para a gente entender essa bondade e essa misericórdia de Deus. Agora nós vamos para o capítulo 2. E o capítulo 2 ele tem vários assuntos, mas o primeiro que eu gostaria de abordar com os irmãos, ele vai até o verso 4, que é o seguinte. O apóstolo Paulo agora ele vai dar a razão. Lembra que nós falamos que o apóstolo Paulo ele mudou os planos? Ele falou para a igreja, através de carta, que ele iria visitá-los. Mas aí ele não foi.
E agora? A gente vai dar crédito para esse homem de duas palavras, de coração dúbio, né, de mente dividida, ou dando argumentos falsos aqui para a igreja, fala que vem fazer a visita e não vai, muda de rota, não fala nada, agora vem e escreve uma carta dizendo que não vai. O que está acontecendo? Vamos ver por que o apóstolo Paulo explica. Ele, capítulo 2 agora. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará? Senão aquele que está entristecido por mim mesmo? É isto que escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa, porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Então aqui está a razão porque o apóstolo Paulo não foi. Aí, se você não tem um pouco de compaixão, se você não vê as coisas assim de uma forma mais colorida, de uma forma mais bela, mais bonita, mais romântica, mais sentimentosa, né? Existe sentimentosa? Não. Mais sentimental. Você fala, esse cara aqui tá... Meu, que papo é esse de tristeza, que ele está triste? O que ele vem falar agora que ele está triste aqui? Por que ele não veio visitar a gente? É isso mesmo, irmãos. O apóstolo Paulo, ele estava extremamente triste e ele revela que todas as vezes que ele escreveu as cartas para a igreja, todas as vezes, ou as vezes que ele escreveu essas cartas para a igreja de Coríntios, foram em lágrimas. Ele não queria escrever essas coisas. Ele não queria, falando assim, né, de relacionamento, ele não queria ser duro com eles. Ele não queria, porque ele amava aquelas pessoas. Mas ele sabia que se ele fosse omisso em relação às tratativas que ele deveria dar, ele não estaria sendo fiel ou sendo verdadeiro com o ministério para o qual ele foi chamado. Aquela era a obrigação dele, era a função dele, ele não podia terceirizar aquilo. Ele não podia colocar o Timóteo para resolver aquele problema. Falar, Timóteo, vem aqui, ó, você é um cara que eu confio e você vai resolver aquele problema em Coríntios. Não, ele não podia fazer isso. Tito, ele tinha o Tito também, né? Tito, vem aqui. Cara, você é joia, tudo legal, você é meu parceiro, você é meu mano, você é meu brother. Cara, tem um probleminha ali em Coríntios, probleminha, né? O rapaz lá tá tendo um relacionamento com a madrasta dele. Caramba! Ó, estão falando mal de mim lá, né? Estão tentando destruir a minha representatividade de apóstolo dentro daquela igreja. Você precisa recuperar isso aí, você precisa corrigir isso aí, ô Tito, ô Timóteo. Não, ele não podia fazer isso. Ele não podia terceirizar, ele não podia outorgar a ninguém. Ele mesmo tinha que escrever, pensar, meditar, orar e resolver essas questões lá dentro. E como que ele escreveu essas coisas? Como que ele fez isso? O verso 4 nos diz que foram em muitas lágrimas. Muitas. Chegou o papel, chegou a carta, estava até, quando molha, né? Fica até enrugada, né? Qual que é esse papel tudo enrugado aqui? Não era nem papel, era papel já naquela época? Acho que era couro, né? Era alguma coisa assim, um papiro, não sei. Tudo manchado de lágrima. E a lágrima, ela deixa uma mancha, né? Ela não deixa uma manchinha? Já viu? Eu vejo muitos meninos em casa chorando, né? Aí às vezes você vai no chão, tem aquelas gotas, assim, o que é isso? É a lágrima lá, tem sal naquilo, né? O negócio seca lá. Às vezes apanha, às vezes chora mesmo por nada, né? Às vezes acontece. Leva uma palmadinha lá. E aí, de repente, eles até percebessem, né? E Paulo não está sendo dramático aqui. Não pense que ele está sendo dramático. A gente que é duro de coração, né? Às vezes a gente não entende a tristeza do irmão.
E às vezes o próprio irmão também não sabe demonstrar a tristeza, né? Às vezes fica bravo, às vezes fica distante, fica recuado, né? Se fecha. Aí quando você vai investigar, de fato, a pessoa está triste. E ninguém precisou fazer essa investigação aqui com o apóstolo Paulo. Ele mesmo relatou, ele mesmo revelou. Eu escrevi com muitas lágrimas. Eu escrevi em meio a sofrimento, em meio a muita angústia. E aí, o que Paulo está esperando que as pessoas reajam? Endureçam o coração? Ou se sensibilizem acerca do sentimento dele, acerca do sofrimento dele? Quando nós vemos um irmão em tristeza, em angústia, e isso é expositivo, isso é dito, como que você reage? Você se sensibiliza? Você se compadece? Qual que é a sua reação? Enfim, primeira questão aqui, irmãos, nós temos que pensar que, às vezes, irmãos, o nosso afastamento, ele é necessário. Não rompimento, não quebra de relacionamento, mas uma visita, às vezes, não deve acontecer. E o apóstolo Paulo, ele declara isso. Ele fala assim, olha, isto deliberei por mim mesmo. Não tinha um mandamento, não tinha uma lei, não tinha uma regra, não tinha uma instrução. Eu pensei nisso e cheguei a essa conclusão. Eu tive que tomar essa decisão de não voltar a me encontrar com vocês em tristeza. Porque ele estava tão triste, tão abatido, ele estava tão... o semblante caído, que se ele fosse lá na igreja, ele não ia transmitir a alegria que toda a salvação traz na vida do crente. Porque ele estava realmente vivendo essa fase de tristeza. Ele estava vivendo uma fase de angústia, de sofrimento. Imagina quantas igrejas o apóstolo Paulo, ele cuidava, ele ajudava a cuidar, ele era envolvido. E ele tendo que escrever para Coríntios em tristeza. Isso o prejudicava até na hora de atuar como apóstolo em outros lugares. Né? Imagina ele escrevendo para Filipenses, nossa, vocês me causam tanta alegria, vocês são uma igreja alegre, né? Ele fala, tem alegria no Senhor. Em Coríntios, ele não quer passar essa ideia para Coríntios, ele quer manter a mesma palavra. Imagina que o apóstolo Paulo está escrevendo para os filipenses, para que eles sejam alegres, para que eles sejam felizes, porque ele era. A natureza de Paulo era feliz, era de uma pessoa alegre. A natureza do crente deve ser de alegria, e não de profunda tristeza, decadência, semblante caído, angústia. Lógico que essas coisas vêm. E o apóstolo Paulo, ele estava vivenciando esse momento. Ele estava vivenciando. Aqui não tem as razões ainda completas, mas possivelmente as razões estão a partir do verso 5. Né? Provavelmente a gente vai tentar lá explicar. Mas enfim, primeiro ponto então que o apóstolo Paulo deixa claro, que às vezes quando o que nós podemos aprender, né? O que a igreja de Varginha pode aprender com esses ensinos de Paulo? Que às vezes o afastamento por causa de uma situação onde vai exigir a dureza é o melhor a se tomar naquele momento. Porque o apóstolo Paulo ele tinha muitas razões e muitos motivos para não apenas fazer exortações àquela igreja, mas de levar a igreja a realizar grandes punições. Remédios muito amargos o apóstolo Paulo teria que levar aquela igreja a tomar. Lembra que não é o apóstolo Paulo quem toma as medidas pela igreja. Ele orienta a igreja para que eles tomem as medidas. Ele ensina a igreja para que a igreja faça aquelas coisas. A igreja de Coríntios não expulsou o jovem lá no capítulo... Ele falou, olha, entrega esse rapaz aí para Satanás. Tira ele aí do hall de membros de vocês. Então o remédio que ele dá é muito amargo. Então você imagina uma pessoa, né, o apóstolo Paulo, tendo que resolver questões. Imagina que somos nós vivendo esse momento aqui de Coríntios. E aí tem situações de pecados aqui graves, tem muita gente dividida aqui dentro. Tem o grupo do Apolo, tem o grupo do Paulo, tem o grupo do Pedro, tem o grupo, quem é o outro lá? De Cristo, de Silas. É Silas? O outro? Só 4? Paulo. É o Apolo, não é o Apolo.
Imagina. E aí tem pecado, tem problema com idolatria, tem problema de litígio entre irmãos, tem muitos problemas. Problema com idolatria, falei idolatria, né? Não sabiam fazer a ceia, né? Problema com dons, tudo de forma estranha, equivocada. E ele, como que ele vai participar de tudo aquilo? Ele chega lá e participa de um culto assim isento? Senta na cadeira e fala, o culto foi uma bênção, sabendo de tudo isso, porque a família lá de Chloe já tinha relatado para ele. Como que ele fica? Se coloque no lugar dele. Você ficaria tranquilo, sentando aqui na cadeira, sabendo que a igreja está cheia de problema, que os irmãos aqui não se falam, está sentado um do lado do outro, mas nem se fala? Ele, na qualidade de apóstolo, ele não podia ficar quieto, ele não podia ser omisso. Então ele resolve não ir, para quê? Não para não tratar, mas para não tratar em tristeza, porque afetou ele demais. Deixou ele muito triste, deixou ele muito angustiado, e ele não estava conseguindo se controlar emocionalmente. E eu não quero passar tristeza para os irmãos. E quando eu for aí, eu quero me alegrar com os irmãos. Eu não quero que aquele quem eu entristeci também me entristeça. Né? Relacionamento. Então, ele fala, por algum motivo, por algum momento, eu tenho que me afastar. Segunda coisa, o apóstolo Paulo, ele entende aqui, pelo que eu penso também, acredito no que ele está falando, se os irmãos acharem algo diferente, tem a liberdade. Tem um limite, né, irmãos, também. Não dá para pegar a pessoa e resolver o problema dela por você mesmo. Você tem que dar o remédio e aguardar que o organismo dela faça o quê? Reaja. Não é isso que a gente escuta na medicina? Ó, a pessoa tá lá já, como é que chama? Sedada. O médico vai falar, ó, eu vou dar esse remédio aqui agora, avisa a família, eu vou dar essa injeção aqui. E vamos esperar que o corpo dela reaja. E acabou. O meu limite é esse. Não tem mais o que ser feito. O apóstolo Paulo, então, ele entende que as doses de ações dele, de fala, de palavras, de presença, também têm que ser limitadas. Até de causamento de tristeza para o outro. Porque apontar o erro do irmão para tratar, para recuperar, para resolver, não é fácil para quem está fazendo aquilo também. Antes de você se escandalizar, ou eu, né? Antes de eu me escandalizar quando um irmão vem apontar o meu pecado, eu tenho que pensar, cara, mas eu já faz 1 ano que eu fiz isso. Imagina ele há 1 ano se preparando para me falar com você. Não, faz apenas 2 horas que ele vai falar. Mas ele deve ter ficado 2 horas ali. Como que eu vou chegar nesse camarada para falar com ele? Por isso que muitas vezes acontece equívocos, né, dentro da igreja. Imagina que eu pego um irmão fazendo algo errado e ao invés de eu ir lá e falar com aquele irmão em amor, o que é mais fácil? Eu falar em público. Porque aí eu não vou ter a adesão dele, eu vou ter a adesão da maioria. Né? Então, isso é errado, isso não é certo. O apóstolo Paulo nunca fez isso, nunca orientou ninguém a fazer isso. Né? Pelo contrário, ele segue todas aquelas recomendações que Jesus dá lá, né, nos evangelhos. Se o seu irmão pecar contra ti, vai e argue ele, você e ele. Ah, mas ele endureceu. Então, chama a testemunha. Ah, as testemunhas viram que ele endureceu. Então, leva para a igreja. Aí você leva para o corpo. Então, tem um limite. Tem um limite. Não adianta, porque começa a afetar você. E ele percebeu que afetou ele. Ele teve que desistir da passagem que ele comprou. Ele tinha uma passagem pronta já para ele ir até Corinthians. Ele falou, olha, eu estou cancelando a minha passagem. E não vai ter o reembolso, porque passou o prazo também. Aí, né, tem até 24 horas antes, né? Enfim, tem um limite também, irmãos. E aí o apóstolo Paulo, ele diz, olha, e eu escrevi isto para que quando eu for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me. O que ele queria aqui, irmãos? Ele queria que aquela dificuldade, aquela tristeza toda que baixou naquela igreja, né? Todo aquele clima pesado, aquele clima de velório, né? Você já
Vai no velório e sabe como que é o clima, né? Tem ninguém dando... Às vezes, eu já fui muito em velório de culto fúnebre, né? E você vê o pessoal crente lá tranquilo, você não vê ninguém em desespero, às vezes um ou outro e tal. Mas não é um circo, não é, né? Não é nada... Ele falou, olha, a hora que passar esse clima de tristeza, aí eu volto aí. Por quê? Porque eles deveriam me alegrar. Como é essa alegria? Qual deveria ser essa alegria? E aí, irmãos, nós vamos para o capítulo, para o verso 5, que esse verso 5 até o 11 aí, ele é mais elucidativo e melhor entendido acerca do que realmente aconteceu. Né? Versos 5 até 11 agora, irmãos. E aí nós vamos para mais alguns pontos também. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também o perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Irmãos, não é errado, tá? Não é errado, é uma inferência, né? Nós não temos evidências, tá? Mas muito provavelmente, essa pessoa que o apóstolo Paulo ele se refere aqui, no verso 5, né? Se alguém lhe causou tristeza, o verso 6, basta-lhe a punição, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe, é o rapaz que estava tendo relacionamento sexual com a madrasta. Mas não há uma evidência clara de que se refere a ele. Não há uma evidência clara. Tá? Não é dito aqui explicitamente, positivamente, que é aquele jovem, que é o problema lá de 1 Coríntios 5. Também há possibilidade, é uma inferência, tá? Isso os teólogos pensam, alguns pensam que é alguém que ofendeu publicamente, pessoalmente, o apóstolo Paulo. Lembra que o apóstolo Paulo, no final da carta de 1 Coríntios, ainda no primeiro capítulo, ele está fazendo afirmações acerca de que ele é o apóstolo de Cristo? Ele está dizendo para a igreja, olha, Jesus se apresentou a mim, eu sou o apóstolo. Então ele tem que trazer à tona, na mente dos irmãos de Coríntios, que ele é o apóstolo designado por Deus tanto para a fundação das igrejas, quanto para ajudar nas tratativas de alguns pecados. Ele é a pessoa que deve procurar. Então, existiam algumas pessoas, ou uma pessoa em especial, que foi ferrenha. Ela foi usada por Satanás mesmo para destruir o ministério do apóstolo Paulo, para desqualificá-lo como apóstolo. E a inferência é que esse homem, ele fez uma exposição pública, tinha uma assembleia lá na igreja, ele se levantou contra o apóstolo Paulo publicamente e o atacou, o ofendeu. Normalmente é assim que acontece, né? Tentou desqualificá-lo, tentou acabar com a honra dele, desqualificando a pessoa dele, o ministério, a obra, o chamado. E possivelmente, provavelmente, é uma hipótese, tá? O apóstolo Paulo esteja se referindo a essa pessoa que o atacou diretamente e causou uma tristeza direta para ele. Olha só, verso 5. Se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim.
Alguém que possivelmente atacou diretamente. Não fez apenas a mim, mas entristeceu muita gente. Porque não se faz isso. Né? Não se ofende alguém assim diretamente, publicamente. Não se deve fazer isso. Em nenhuma situação, em nenhuma circunstância. E aí o que o apóstolo Paulo ele vai ensinar aos irmãos acerca dessa tristeza? Ele fala, olha, não seja demasiadamente áspero, ele colocando mais um limite, colocando mais um teto ali. Tinha um ministro aqui da economia que falava que não podia furar o teto, né? Tem um teto, o teto é esse, não fura o teto. Não vai passar do teto aí, de gastos, né? Ele falava, teto de gastos. Tem uma parede, irmãos. Irmãos, não vamos transpor essa parede. O limite é aqui. Chega de aspereza, chega de causar tristeza e de receber tristeza. Não deve ser esse o ambiente da igreja. O ambiente da igreja não deve ser marcado por tristezas. Por mais grave que seja o pecado, ele não deve ter essa característica de tristeza profunda. Lógico, em algum momento uma tristeza profunda virá. Alguém querido falece, uma tragédia acontece aqui dentro, né? Alguém peca de uma forma horrível contra alguém aqui dentro ou lá fora. Obviamente que vai causar uma tristeza, mas em algum momento isso deve cessar. Isso deve passar. Nós temos que passar por essa fase. Nós temos que vencer essa dificuldade. E ele fala, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós basta-lhe a punição pela maioria, verso 6. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe, né? E confortá-lo. Então, a igreja, ela pode e ela deve sentir tristeza pelo pecado de alguém, não é? A igreja ela pode e deve punir o pecado dessa pessoa, mas a igreja deve perdoar o pecado de todos. A igreja também deve perdoar o pecado de todos, porque Cristo perdoou os nossos pecados, né? Então já vamos falar claramente em português bem claro, Jesus morreu por todos os nossos pecados, por todos. Então a igreja ela também deve se comportar da mesma forma. Mas irmãos, vamos pensar então, como que é esse assunto da tristeza, né? Quando você pega alguém pecando, né? Vamos pensar assim, alguém está pecando, tá? O que essa pessoa fez? Vou falar o seguinte, a minha esposa estava de regime. Ela levantou às 3 da manhã, abriu a geladeira e comeu todo o pudim. Pecou, né? Estava de regime, não podia. Brincando. A gente não pode relativizar o pecado, né? Não vamos relativizar ele aqui. Irmãos, quando você pega um irmão em erro, em pecado, ou esse irmão mesmo confessa, olha, pequei, traí minha esposa, traí meu marido, roubei um irmão, fraudei um irmão, fiz um negócio torpe, né? O irmão vendeu o carro estava todo danificado, mas antes ele tinha levado no lava rápido e deixou tudo limpinho, me enganou, fui e caí, o carro estava todo, né? Estava todo estragado. Como que nós vamos olhar para esse irmão? Nós vamos olhar para ele com tristeza ou nós vamos levantar o nosso semblante e vamos olhar para ele de um nível mais acima e dizer, aí ó, tá vendo? Nós vamos olhar com soberba, nós vamos olhar com ironia, nós vamos olhar com sadismo, né? Ou aquele riso de canto de boca. Eu vou ficar sempre ali, né? Comentando daquele pecado dele, dando risada, que ele é um tolo, que ele é um fraco, que ele merecia passar por aquilo. Isso não é tristeza. E em relação ao pecado, o apóstolo Paulo, a única coisa que ele se refere aqui é tristeza. De tudo que o apóstolo Paulo viu os irmãos de Coríntios, né, fazerem de errado, tudo isso lhe causou tristeza. Né? O apóstolo Paulo não era aquele apóstolo que quando ele ia lá no
como é que chama? Como é que chama? Tem? Convenção? Não. É o congresso. Tem o congresso. Aí vai o congresso dos apóstolos. Aí tá lá Paulo, Pedro, Tiago, João, Mateus, Marcos, Lucas, Bartolomeu. Tá todos os apóstolos no congresso. Tá falando, cara, aquela igreja lá, meu, tem um monte de bobo lá, cara. Os caras tudo bobo. O cara tava lá transando com a madrasta dele. Meu, aquela igreja lá é horrível, cara. Só tô lá porque Deus me chamou mesmo, cara. Senão eu não tava não, cara. É assim, nesse nível. E aqueles irmãos lá que ficam lá girando lá, cara, sapateando lá no culto, falando aquelas palavras que ninguém entende, né? Chupa bala house, senta na vassoura e anda, essas coisas. É assim? Ah, cara, você não sabe o que o irmão fez com o outro lá, meu. Nossa, o cara era amigo dele, era amigo. Frequentava a casa, ia tudo e estava se relacionando com a esposa dele, ele nem percebia. O cara é mó bobo, o cara bobo, sabe? O cara bobo. E os dois da igreja. É assim? Tristeza, 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 angústia. Mas a marca do crente não é essa, tristeza e angústia, é alegria. Mas quando tiver o pecado no nosso meio, a gente tem que chorar. A gente deve chorar. Chorar muito, para que não aconteça com você mesmo e nem comigo. Mas chorar muito, de verdade. Pedir para Deus livrar daquilo. Pedir para Deus livrar aquele homem daquele problema. Livrar aquele irmão daquela dificuldade. Jamais a altivez deve passar no nosso coração. Jamais aquela palavra maldita, né, de desprezo. Não, isso não deve ser a nossa atitude. Mas sim uma tristeza. E tem um limite, não seja totalmente áspero, não seja. Se o irmão tiver que, de certa forma, perceber dos irmãos que existe sim uma seriedade, um compromisso com Deus, seja isso que você mostre para ele. Mas Paulo vai dizer para que isso não seja em demasia, para que isso não seja de forma exagerada, de uma forma que te afaste dele completamente. E ele vai dar outras razões, tá bom? Então a igreja ela pode sim fazer isso, ela pode punir. E ela fala, como que é a punição? A punição ela vem pela maioria. A maioria deve decidir punir essa pessoa. Como? Excluindo num primeiro momento? Pode ser. Tá, se a decisão da igreja é essa, fazer a exclusão, então pune ela num primeiro momento. Não, agora ela vai sentar lá no último banco. Antes ele sentava aqui, agora você vai sentar lá no último banco. E 180 dias sem tomar ceia. Pode. É muito difícil demonstrar amor quando a gente encontra um irmão nessa situação. Ainda mais porque muitas vezes a gente vive o moralismo ou o legalismo. Aí você vai olhar para o que está friamente escrito na palavra de Deus. Ah, tem que agir desse jeito, isso. Pega ele, coloca no canto, faz isso, aquilo. E aí a gente pensa, como que eu vou demonstrar amor? A gente vai para o lado frio da coisa, né? E aí muitas vezes eu acabo afastando demais a pessoa, ou a maneira com que eu deveria me entristecer para ele ficar constrangido e ele ver que aquela atitude dele era errada, eu não consigo ter essa atitude, né? Ter esse entristecimento. E eu não amo ele como eu deveria amar. É complicado esse demasiadamente áspero, porque a gente vai para um demasiadamente áspero que ele é baseado em legalismo, baseado em não amor. Sim. É isso que eu vejo hoje da gente praticando. E aí não é um entristecimento junto, né? Sim.
nós temos que pensar que nós vivemos um contexto, que você mesmo falou, né, de moral e ética, e de... É uma outra realidade, né? Nós vivemos uma outra realidade, diferente da deles. Hoje seria algo realmente, assim, seria um escândalo muito grande, né? Você saber que alguém foi punido, não apenas no contexto de igreja, mas até num contexto de família, né? Que alguém foi punido com um afastamento eterno, assim, um afastamento da família, né? Por causa de algum erro, por causa de alguma condição. A forma de olhar e de abordagem ela é diferente. Porque, num primeiro momento, quem causa problema, ele deve ser retirado imediatamente da presença do convívio social normal. Então, se você tem dentro aqui, do nosso meio, na sua família, um convívio, não padrão, mas um convívio social harmonioso, onde as pessoas se respeitam, as pessoas elas não avançam para coisas que destoariam, né, que tirariam da normalidade, do nosso conforto, se você tem essa situação, esse contexto de harmonioso, de pacífico, de normal, de convívio normal, e ali surge algo que é muito diferente, a tendência nossa é fazer o quê? É já excluir aquilo, tirar aquilo. É o mesmo exemplo lá da laranja podre, né? Se você pegar uma laranja e colocar no meio das outras, ela provavelmente vai estragar as outras, vai contaminar as outras. Então, o que você faz? Você afasta, você tira isso do meio. Nessa nossa nova sociedade já não é mais assim. Você pega os filhos que têm problemas com drogas. Cara, ele já pode estar, né? Ele já pode estar na degradação total. A sociedade de hoje ela vai reprimir a família que abandonar aquele rapaz ou aquela moça que se envolveu com esse tipo de situação. Até pelo conceito do que é o uso de droga, né? O uso de droga, ele não se dá por uma motivação... O uso da droga, ele não foca a motivação do uso, e sim a consequência. A consequência é o quê? É uma dependência. Então, se é uma dependência, é algo físico, é algo relacionado à saúde. Então, por que há essa grande luta, né? Eu estou falando agora de drogas aqui, mas estou tentando conciliar, né, essa questão, esse exemplo. Tentando conciliar isso de que forma? Não se trata a motivação do porquê a pessoa buscou aquilo. Ao invés de tratar na fonte, não, deixa ter o acesso. E aí, quando a coisa ficar horrível, já está batendo, o menino está agressivo, né? A moça está agressiva, está violenta, está batendo nos pais, aí não manda para a cadeia não, manda para um tratamento. Aí a família ainda tem que gastar dinheiro, porque também não tem 100% recurso do Estado para cuidar desse tipo de situação. Trata como doença. Mas e o pecado? Então, o pecado, qual que deve ser a ação da igreja? Inibir na sua raiz, evitar para que não aconteça. Mas e quando acontecer? A gente não pode, num primeiro momento, excluí-lo. Por quê? Porque a gente precisa ver se a pessoa vai dar indícios de arrependimento ou de permanência naquela situação, naquele pecado. O jovem lá que estava tendo relações ilícitas com a madrasta, que não poderia, ele era contumaz. Ele insistentemente, o casal, né, eles faziam aquilo de forma recorrente. Por isso Paulo fala, olha, vocês devem tirar ele do meio de vocês. Ele precisa ser tirado imediatamente. Porque essa situação não está sendo... a ação de vocês ou a omissão de vocês não está resolvendo. Acho que a punição aqui, o demasiadamente áspero, é você tirar ele do seu meio e você não dar nenhuma forma de acesso para ele retornar. Por quê? Porque provavelmente essa pessoa ela pode estar dando indícios
através de evidências, através de coisas palpáveis, que ela pode querer um retorno com a igreja. Ela está arrependida. A igreja tem que tomar cuidado com isso. Porque se eu agir apenas de forma moral, né, falar, cara, esse cara está pervertendo o nosso meio, ele não pode conviver aqui. Só que o meu olhar para com o irmão deve ser diferente e deve estar acima do padrão do que eu penso de convívio. O formato do meu convívio nunca deve estar acima do formato do meu relacionamento com o próximo. O bom relacionamento com o próximo provocou todo esse ambiente harmonioso. Agora, o ambiente harmonioso, ele só existe porque eu tenho um bom relacionamento com o próximo. O ambiente vai ficando bom por quê? Porque eu me relaciono bem com ele. E ele se relaciona bem com ela. E ela se relaciona bem. E é assim. O ambiente não era harmonioso e as pessoas chegaram lá. Tudo é fruto do nosso relacionamento, do nosso bom relacionamento. E isso só foi possível também por quê? Porque nós temos um Pai. Nós somos filhos desse mesmo Pai. E nós temos um Cristo que morreu pelo meu e pelo seu pecado. Então isso traz milhões de implicações no que a gente vai falar, no como a gente vai se portar, no que a gente vai vestir, do que a gente vai viver, dos nossos focos, dos nossos objetivos. Tá certo? Falei um monte de coisa aqui, né? Como é que eu falava, né? Alguma dúvida? Alguma certeza? Para entender melhor. Então teriam dois casos aí, um daquele casal. Provavelmente. E aí, para esse caso, Paulo falou, isso daí tem indícios de que não há arrependimento, eles têm feito sempre, então retira do meio de vocês. Sim. Agora, para esse caso desse homem, desse rapaz se levanta contra ele, tem indícios de arrependimento, por isso ele pede que a igreja, reitera ele na igreja, trata ele com amor, é isso. Exato. Dois casos. Exato, olha o que ele fala no verso 7. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo. Porque eu fico pensando assim, talvez pela estima que as pessoas tinham com Paulo, foi direto com Paulo, atingiu a igreja, Sim. Eles poderiam, não, a gente não vai tratar esse assunto porque você ofendeu o apóstolo Paulo, a gente não quer, a gente vai tratar você da pior forma possível, mas não é isso que Paulo fala então, né? Olha, não foi só contra mim, então vocês têm que agir com amor. Isso. Então, assim, pensa nos limites. Existiu um processo de punição. E Paulo falou, olha, essa punição, ela deve ter um limite. Hoje eu só estou falando de limite aqui, né? Tem que ter limite. Tem limite a coisa não é para sempre. Né? Uma hora vai terminar. Infelizmente, em alguns casos, vira para sempre, até a morte, acabou e aí talvez aquilo morra no seu coração. Ele fala assim, olha, basta-lhe a punição, ou seja, essa pessoa ela recebeu uma punição. Ou ela foi excluída, né? Ou ela recebeu afastamento. Às vezes a gente trata muito literal tem um verso que fala, né? Que se o camarada está andando meio destoado, meio fora da nota aí, se afasta. Se afasta, mas lembra do que Paulo também falou para Coríntios. Teve a punição, teve o afastamento, mas se ele estiver dando indícios de que ele está arrependido, se ele está dizendo que quer voltar, vocês devem perdoar ele. E o que mais você deve fazer além de perdoar? Verso 7. Você deve confortá-lo, consolá-lo. Então assim, vamos fazer o seguinte. Então, perdoamos, né? Jesus te perdoou, a gente sabe disso. Só vou terminar esse raciocínio, tá? Tá tudo perdoado, tá tudo pago, Jesus já morreu, né? Jesus morreu, ele matou a morte, ele matou o pecado, tá tudo aniquilado. Legal? Quer voltar para a igreja? Vamos fazer o seguinte, só que você vai voltar agora para a classe de novos membros, você vai passar 3 anos na classe de novos membros, né? E você vai ter que dar evidência de que você está arrependido. Estou exagerando aqui. E você não vai ter contato com os irmãos, porque você é um cara perigoso. Imagina que é uma coisa horrível, um pedófilo. O cara, tá cometendo pedofilia.
dentro da igreja. Oh, Jesus, livra as nossas crianças disso. Não, você não pode, cara, ficar perto de ninguém, isso é perigoso. E ninguém vai se aproximar de você também. Como que a gente vai cumprir o confortá-lo? Aí a gente precisa pensar. A Bíblia também fala pra gente não ser tão inocente quanto a pomba, né? Como a pomba, mas também astuto como a serpente. Então a gente vai confortar o irmão, a irmã, vamos ter que cumprir isso aqui, porque o apóstolo Paulo está falando, olha, vocês vão perdoar e vão confortar. O que é isso? Vocês vão perdoar e vão confortá-lo. Então a gente precisa orar, pedir para Deus nos dar discernimento de como a gente vai confortar esse camarada que caiu em pecado e está arrependido. Ele está arrependido. Se ele está arrependido, meu amigo, é hora, né, de resgatar esse homem. Então, como que a igreja de Vargem Grande vai pensar nisso, né? Eu acho que aqui a gente tem duas etapas, né? A gente tem a etapa da punição e a gente tem a etapa da reconciliação. No caso aqui ele está falando do perdão para o pecador, só que ele fala já da questão da tristeza. Aqui no começo ele fala da questão da tristeza, né? Porque Paulo ele trata duramente aquela igreja na primeira carta e ele coloca coisas bem pesadas na primeira carta que a gente já viu. E aqueles irmãos, eles, em vez de aceitar a recomendação e seguir o que Paulo está falando, em vez disso eles se tornam tristes. Eles ficam tristes porque Paulo está falando do erro deles. E aí, por isso, Paulo também fica triste, porque, tipo assim, Paulo fala, olha, eu estou escrevendo isso aqui para a sua alegria, em amor. Em vez disso, vocês ficaram tristes. Pô, eu estou triste por causa disso, vocês não estão entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês. Exato. E aí... Talvez ele nem quisesse, né, abrir tanto o coração. Tem pessoas que são tímidas, não abrem o coração para os outros. E aí, que no começo do capítulo 2, ele fala exatamente isso. Olha, eu escrevi para a alegria de vocês e para a minha alegria. E vocês deveriam me alegrar. Mas, na verdade, vocês ficaram tristes por isso. E é por isso que eu estou triste. E aí é por isso que eu não fui até vocês, porque senão eu ia me irar, aqui no versículo 5 ele fala, olha, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. Sim. Porque eles já estavam tristes. Paulo ia chegar lá e ia acabar. Essa é a razão porque ele não foi. Ele já falou, eu não vou por causa disso. E aí ele fala, olha, eu tratei duramente o pecado de vocês porque é o jeito de ser certo de ser tratado. Ou seja, vocês pecaram, a pessoa pecou, tem que ser tratado duramente. O amor, na verdade, de Paulo está transmitido nisso. Ele fala, no capítulo, no versículo 4, ele fala, pois escrevi com grande aflição e angústias, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Ou seja, eu tratei vocês duramente porque eu amo vocês. E vocês têm que aceitar isso de uma maneira alegre, não triste. Senão eu vou ficar triste também. Só que na hora que o irmão também se arrepende, ou seja, a gente trata duramente o pecado, seja qualquer um dos pecados. Tem que tratar duramente aquele pecado. O irmão se arrependeu, agora que ele se arrependeu, agora vocês têm que mostrar amor para ele também, reconciliando ele. Então são duas etapas, né? Você tem a etapa da punição, e todos os pecados devem ser tratados da mesma maneira. Pecou, acabou, é punição naquele pecado. Se a gente não punir ele, Deus vai punir a igreja. Então, alguma punição vai haver. Não há arrependimento, não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Tem que ter uma punição. Então a gente tem que punir. Agora, a pessoa se arrependeu, aí que é a dificuldade, né, que você falou do pedófilo. Isso é uma coisa absurdamente difícil. É o que a gente falou também, né? A moralidade nossa vai ficar tipo assim, poxa, aquele irmão ali não presta mais, nunca mais parece, né? Então, até uma pedofilia, né? O camarada ele é pedófilo, ele não vai pra cadeia. Ele vai para um tratamento, é um olhar diferente da sociedade. Nessa segunda etapa que o amor ele é mais, acho que é mais difícil de tratar. Porque a punição em si, a própria pessoa já se sente na obrigação, tipo assim, a pessoa pecou, some daqui. A igreja meio que sente isso, né? As pessoas sentem isso, tipo, vamos tirar do nosso meio. É um sinal de amor, mesmo a pessoa não demonstrando isso, mas é uma punição que está correta. Agora, na hora de reconciliar, que é a coisa mais complicada, porque aí você tem que abaixar a porta. Poxa, aquele irmão está realmente arrependido. Né? É mais fácil punir e esperar que a pessoa de fato se exclua do que depois a pessoa se arrepender e você ter que tratar. Né? A parte da punição seria mais... a parte de se reconciliar. Até pela atitude áspera, né? A pessoa não vai se sentir mais bem. A hora que ela vê que um grupo, ou na sua totalidade, trata ela de forma diferente, o caminho dela é afastamento. É rápido, isso daí vai acontecer. É normal. Bom, enfim, tem vários. Já não dá para falar tudo agora. Mas ele vai para o 8, né? Então, irmãos, ficou claro isso aí? Dos limites? E de como devem ser essas etapas do processo?
e de que nós temos que perdoar e confortá-lo e ajudá-lo e pensar em formas de confortar ele. Para quê? Qual que é o objetivo? De perdoar, de não agir, de ser demasiadamente, né, ou pesadamente áspero. Por que que deve ser isso? Por que que isso deve ocorrer, esse processo? O arrependimento e mais o que mais? Eu vou falar igual o Nil. Eu quero a palavra. Eu já falei no começo. Reconciliação é uma palavra boa também. Isso vai também. Falei de 2 Coríntios 11, ontem 5:20, exatamente. Fala de reconciliação. Isso é bom. Arrependimento traz o quê? Quando você se arrependeu, qual foi o seu sentimento? Transformação, mudança, sim. Acho que meu raciocínio não foi bom, né, na aula. Alegria. O apóstolo Paulo, ele fala, quando eu for aí, eu quero que vocês me alegrem. Com o quê? Com um monte de bobagem? Né? Não. Com os sinais do arrependimento. Com toda a transformação que Cristo pode fazer em relação ao pecado. Todo sentimento de arrependimento causa o que no final? Você já brigou com o irmão e depois você se arrependeu, foi lá e chorou com ele? Você ficou como depois? Alegre. Não é isso? Fala, né? Tem um verso, não vou falar, mas diz que o arrependimento gera vida. Né? Então não tem como você falar que está arrependido e se manter na profunda tristeza. Exato. Não aí é um remorso, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma fuga, pode ser um desespero, mas não é arrependimento. Não é. Arrependimento ele gera vida. Gera vida. Quando aconteceu conosco com relação à salvação. Exato. A gente se arrependeu do pecado e isso nos gerou vida. Exato. Exatamente, irmãos. Então, todo aquele contexto fúnebre, né, que o apóstolo Paulo não queria passar lá com a igreja, com os irmãos, ao rever os irmãos, ele já estava bastante tempo sem ver os irmãos, ele queria ter qual sentimento quando visse os irmãos? Alegria, irmãos, quando eu chegar aí, faça um junta-panelas. Irmãos, quando eu for aí, faz um bolo, né? Corta um bolo, assa uma carne, né? Me chama, o que mais que faz aí? Faz um monte de coisa aí. Vem puxar pedra aqui, eu quero ir puxar pedra com vocês aí. O Nil puxou tudo sozinho as pedras aqui. A carne de porco, né, que a irmã Maria Helena faz, tão gostosa. Eu quero ir lá, irmão, na sua casa e ter alegria. Eu não quero ir bater na sua porta lá e você não deixar eu entrar. Né? O Albert mora no condomínio, né? Chega lá, aciona lá o apartamento lá, 1240. Não, pediu para falar que não tá. Caramba, ainda pediu para falar. Brincando, Albert, é brincadeira. Uma hora eu vou bater lá, tá? Bater lá e vou entrar lá. Beleza. E foi isso também, verso 8, né? Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Irmãos, você está condenado a amar. Não adianta você querer fugir. Mas eu não consigo amar o Veiga, meu. Não consigo. Irmão, você vai ter que se esforçar. Porque dá trabalho também. Mas para que vos confirmeis para com ele, hein? E o camarada que fez o errado, ele ainda tem que ver que você ama ele. Rapaz, meu. Puxa vida, mas ele que causou tudo isso. E ele ainda tem que perceber que eu amo ele. E eu e você temos que tomar medidas e ações para que ele perceba que ele é amado, que ele é querido, que ele é o nosso irmão. Veiga, você não conhece meu marido, Veiga. Rapaz, ô homem duro. O homem não gosta de comer comida sem coentro. O homem é difícil, meu. Aí lascou, né? O menino não toma café sem a bisnaguinha dele com geleia. Irmãos, não vai ser fácil a nossa vida. Né? Por isso que a gente tem que compartilhar as nossas dificuldades e alegrias aí com os irmãos, né? Para saber onde está andando, né? Outro dia eu ouvi um testemunho de um pastor, não vou contar o detalhe, mas me ajudou tanto no meu relacionamento na minha casa, que eu comecei a colocar em prática e ajudei o meu filho que estava com uma dificuldade e ele mudou a atitude. Nesse assunto, tá? Ainda tem milhões de outras coisas. Estou falando assim, de um universo, né, de trilhões de possibilidades. Mas um pontinho ali,
Falei, bom, esse daí me ajudou, esse assunto aí. Isso que falou é interessante, você falou que o irmão precisa se sentir amado também, né? Porque às vezes a gente trata o pecado, beleza, a pessoa se arrependeu, aí a gente vai tentar reintegrar essa pessoa, só que a gente não age com amor, não demonstra muito bem. Exato. Pode até às vezes estar ali junto, não tá tão alegre, mas fica aquela aparência. Aí o irmão não se sente amado, porque ele entende, dá pra sentir quando é verdadeiro. Exato. Se você, ainda mais que você tá muito tempo junto, né? Então o irmão não se sente bem. Aí a gente fala, mas aí é problema dele. Exato. Ele não tá sentindo amado, é problema dele. Problema dele, Eu tô aqui. A gente age desse jeito. E casal normalmente é assim, né? Casal é o melhor exemplo também. Filho, né? Com pai também, com mãe. É desse jeito. Não, se ele quiser, ele vem falar comigo aqui. Eu tô de boa. Eu tô em paz. Perdoei. Tá tudo certo. Isso não pode acontecer, né? É duro, não é fácil, né? Você brigou com a sua esposa e ela... Putz, você ainda tem que levar ela para comer o bolo que ela quer lá da Sodier ainda. Não é o bolo do mercado. Ela quer o bolo lá da Sodier. Você vai ter que ir lá, cara, comprar. Ou eu, né? Cheguei em casa bravo, bravejante lá e ela ainda tem que fazer minha janta, né? Enfim. E foi por isso também que eu vos escrevi, para ter a prova de que em tudo sois obedientes, a quem perdoais alguma coisa, pois também eu perdoo, para que de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, foi por causa de vós, e fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Irmãos, lembra que eu falei no início que o apóstolo Paulo ele dava as recomendações, ele escrevia as cartas, mas ele não interferia diretamente? Olha só, quando ele recomendou para a igreja dar a punição para esse irmão, a igreja fez. A igreja fez. Ele fala, olha, no verso 9, isso também vos escrevi para ter prova de que em tudo sois obedientes. E uma característica da igreja é essa, ser obediente. Ser obediente à palavra. E nós temos que ser obediente à palavra de Deus. Se submetendo, obviamente, né, ao nosso governo, né, que assim também a Bíblia instrui, mas a palavra de Deus é a que rege a nossa vida. E aí também tem a questão de Satanás, né? Porque se a igreja não se orienta pela palavra, se a igreja não é obediente, se a igreja se ela não proclama, se ela não prega o arrependimento, se ela não prega a conversão das almas, de fato, em Cristo, Satanás vai alcançar vantagem. Satanás alcança vantagem. E Satanás alcança vantagem tanto no mexeriqueiro lá, tanto de quem está produzindo, quem está fomentando, né? Está falando da desgraça do outro, quanto daquele que está no erro. E aquele que não vê o resultado do amor de Deus na vida dele. Porque se ele pecou, ele já está em tristeza, se ele é arrependido. Ele está, com algum grau de tristeza ele tem. Produz vida? Produz. Mas quando você é um ser consciente, você sabe que você prejudicou todo um corpo. Ele pode até ficar triste pelo fato de ele ter entristecido os outros com o pecado dele. E isso vai causar uma certa tristeza nele. Mas ele vai continuar seguindo. Ele vai falar, cara, Jesus me perdoou, eu tenho consciência disso, a igreja me perdoou, eu vou seguir. Isso uma hora vai acabar, esse sentimento vai embora em algum momento. Não para a morte, não para que Satanás alcance a vantagem sobre a vida dele. Porque se Satanás alcançar essa vantagem, aí ele não vai te incomodar mais. Aí você pode ficar tranquilo, que você vai viver bem nos braços de Satanás. E ele não vai te incomodar. Talvez ele possa até melhorar a sua vida em vários aspectos. Vai te dar tudo que seu coração desejar, menos a presença de Deus, menos o contexto da igreja, a vida dos irmãos, o amor dos irmãos, o consolo de Deus através da vida dos irmãos, o amor de Deus através da vida dos irmãos. Isso Deus colocou para funcionar dessa forma, não tem para onde a gente fugir. Não tem para onde eu e você fugir. Eu falei, né? Eu estou condenado a te amar. Por quê? Porque Deus me amou. Independente do agravo, se você der indícios de que você se arrependeu, a minha obrigação é restaurar a nossa fé, a nossa irmandade, a nossa comunhão e voltar àquele ambiente de alegria
que é assim que Paulo tem recomendado Coríntios e é assim que Paulo recomenda a igreja de Vargem Grande, para que nós tenhamos alegria e não tristeza sobre tristeza. E quando vier dificuldades e problemas, nós vamos resolver, nós vamos tratar em amor, com limites, né, sem os exageros, visando o arrependimento e que Satanás não triunfe sobre as nossas relações. Amém? Então, mais um capítulo vencido aí, pelo menos parte dele, né?